Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos discutir no nosso encontro de hoje. O tema será competência. Na aula passada, nós vimos o tema jurisdição. Hoje entramos no assunto de competência. A compreensão da fixação da competência é um dos temas mais importantes da teoria geral do processo e do processo propriamente dito, né? Então, a competência, a gente vai começar refletindo sobre o conceito de competência. O que vem a ser a competência? Queria convidar vocês a pegarem um pedacinho de papel e anotarem esse conceito que eu lhes passo agora. Competência é o limite da jurisdição. Competência é o limite da jurisdição. Uma vez anotado isso, vamos tentar compreender o que quer dizer a expressão limite da jurisdição. A gente viu na aula passada que jurisdição é o poder, dever, do qual é dotado o magistrado de resolver os conflitos trazidos à sua apreciação. Então, ele tem o poder de conhecer, ele tem o poder de chamar, lembra, a gente falou do nócio, do vocácio, ele tem o poder de decidir o conflito e ele tem o poder de executar a decisão que ele mesmo prolata. Então, há esse poder, o juiz, ele é dotado desse poder, o poder de dizer o direito, de resolver conflitos, de deslindar os conflitos. Contudo, será que qualquer juiz pode resolver qualquer causa? Não. A jurisdição, que é esse poder do qual os juízes são dotados, ela encontra contornos, limites. Então, bora ver aqui, se a gente consegue visualizar essa questão. Ora, a gente sabe que existe, então, esse poder de jurisdição. Há esse poder de jurisdição, que é um poder extremamente importante. É um dos grandes poderes do Estado. Contudo, esse poder de jurisdição, ele está limitado. Ele tem limites. Vamos ver aqui. Esses limites que contornam a jurisdição, eles são de vários tipos. Esses limites podem ser limites materiais, a gente também tem limites temporais, então a gente pode falar de limites espaciais, limites temporais, limites pessoais, e assim vai. Esses limites são paredes para a jurisdição, de tal maneira que um juiz ele é dado por competente, mas essa competência ela define o poder desse juiz. Então, para que um dos pressupostos de validade de uma decisão judicial é que o juiz que a emana seja competente. O juiz de onde ela emana seja competente. Então, isso que eu estava mostrando a vocês, a jurisdição é um poder, mas esse poder ele está delimitado, ele está cercado para que o juiz só decida dentro daquela esfera de competência. Vocês estão compreendendo? Ou seja, vamos dar aqui alguns exemplos para que vocês possam se dar conta disso. Um juiz que fez um concurso público para juiz estadual em Pernambuco. As coisas que acontecem na Paraíba estão fora da jurisdição dele. Ou seja,
Ele é juiz em Pernambuco, ele é um juiz criminal em Pernambuco. Mas se o fato aconteceu lá na Paraíba, se o crime foi cometido e consumado na Paraíba, ele não tem competência para tratar dos assuntos que acontecem lá. É que é interessante para chamar a atenção de vocês para um detalhe. Às vezes as palavras têm no direito um significado diferente do significado que elas têm no mundo comum, no vulgo, na acepção vulgar. Por exemplo, a gente quando pensa em competência, a gente geralmente pensa em conhecimento, capacidade, não é? Destreza, habilidade. Fulano é muito competente, não é verdade? Parece que a gente está falando do conhecimento, da inteligência, das habilidades que ele tem. Não é isso? Sim ou não? Não é essa a ideia comum que as pessoas têm? Isso. Ocorre que para o direito não é assim. Direito, competência é a possibilidade de decidir uma matéria validamente. Querem anotar isso? Para o direito, competência é a possibilidade de decidir uma matéria, um conflito, validamente. Ponto na mesma linha. Ponto na mesma linha. Logo, a competência é pressuposto de validade. Logo, a competência é pressuposto de validade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma decisão não foi tomada pelo juiz competente, ela não é válida. A questão toda agora, e é o objetivo da discussão na aula de hoje, é sabermos como conhecer quem é o juiz competente, como vislumbrar a competência de um magistrado. Essa é a questão, não é? Então, a gente já sabe que a competência é o limite da jurisdição, ou seja, é a esfera dentro da qual o juiz validamente pode prolatar a sua decisão, pode deslindar o conflito. Então, a gente poderia falar de competências, para a gente começar nosso debate aqui, competências absolutas e competências relativas. Anota aí, competência absoluta e competência relativa. Então, a gente tem aqui, vamos lá, vamos falar aqui. A gente poderia pensar em competência absoluta e competência relativa. Competência absoluta e competência relativa. Ok, pessoal? Podemos continuar? Competência absoluta. O que seria uma competência absoluta? É aquela que pode ser reconhecida de ofício. Deixa eu ampliar aqui. É aquela que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. E que, vou tirar essa vírgula aqui, gera nulidade insanável da decisão, que gera, uma vez desrespeitada, uma vez desrespeitada, nulidade insanável da decisão proferida.
Vamos ver como é que ficou? Competência absoluta é aquela que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e que gera, uma vez desrespeitada, nulidade insanável da decisão proferida. Vocês conhecem a expressão reconhecida de ofício? Conhecem a expressão? Alguém pode me ajudar a compreender o que é que significa a expressão reconhecida de ofício ou expressão de ofício? Em latim, ex officio. Lembram dessa expressão, sim ou não? Em latim é ex officio. Alguém lembra do significado dessa expressão? Não. Não, né? Ok. A expressão ex officio, que gera a expressão em português de ofício, ela significa em decorrência da função. Em decorrência ou por força da função. Em decorrência ou por força da função. Então, o que seria o antônimo de ex officio? O antônimo de ex officio seria a requerimento da parte. Vou até colocar aqui. Oposto de a requerimento da parte. Então, quando o juiz, para se manifestar sobre alguma matéria, precisa do requerimento da parte, então ele não pode tomar decisão ex officio. A decisão ex officio, ou a decisão de ofício, é aquela em que o juiz pode se manifestar independentemente de requerimento da parte. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Um dos pontos mais importantes aqui que a gente precisa ter em mente é que uma ação judicial, ela terá necessariamente as partes, ela terá uma causa de pedir, ela terá um pedido. E aqui, além das partes, né, haverá um juiz. Então, as partes, o juiz, a causa de pedir e o pedido que consiste a discussão propriamente, né? A discussão propriamente será essa discussão fixada agora eu não sei mais fazer. Beleza. Então, ora, quando as partes precisam requerer ao juiz, a decisão não é ex officio. Quando o juiz pode decidir, independentemente de requerimento da parte, é porque a decisão efetivamente é ex officio. Muito bem. Então, a gente já tem aqui o conceito de competência absoluta, é aquela que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e que gera, uma vez desrespeitada, nulidade insanável da decisão proferida. Então, vamos ver o que seria essa competência relativa. O que seria a competência relativa? É aquela que depende de requerimento das partes para ser reconhecida e que, ainda que momentaneamente desrespeitada, pode ter seu vício sanado. Então, a competência relativa é aquela que depende de requerimento das partes para ser reconhecida e que, ainda que momentaneamente desrespeitada, pode ter
seu vício sanado. Então, esse é o cenário que a gente tem, ou seja, aqui a parte tem que requerer ao juiz a declaração da incompetência, né? O juiz ele terá competência e para que se argua uma incompetência vai depender que as partes arguam essa incompetência. Então, na competência absoluta, o juiz se reconhece competente ou se reconhece incompetente. Ele faz isso ex officio. Agora, na incompetência relativa, para que ela seja declarada, é preciso que as partes requeiram a declaração dessa incompetência. Então, a gente tem aqui as figuras da competência absoluta e da competência relativa. Tranquilo, pessoal? Posso continuar? Dúvidas? Pode continuar. Já anotaram aí? Papapá, papapá? Beleza, vamos em frente, então. Bora lá. Então, a questão toda agora, companheiras e companheiros, é a seguinte. Martô, já entendi. Competência é o limite da jurisdição. A competência absoluta é aquela competência que não admite prorrogação, é a competência que, se for desrespeitada, gera nulidade da decisão, enquanto a competência relativa é aquela que ainda admite prorrogação, ainda que seja desrespeitada, o vício pode ser posteriormente sanado. Muito bem. É aquela situação que nós temos. Agora, como nós vamos fixar as competências? O tema agora é quais são os critérios para a definição da competência. Então, vamos ver agora quais seriam esses critérios. Quais seriam os critérios para a competência, né? Critérios para a definição da competência. Deixa eu apagar aqui algumas coisas para a gente ter espaço aqui no quadro para falar sobre esses critérios. Muito bem. Vou deixar isso aqui. Bora aqui. Então, vamos falar de critérios para a fixação da competência. Critérios para a fixação da competência. A pergunta aqui é, Martô, quais são as questões que são levadas em apreço para definirmos quem é o juízo competente? Muito bem. Vamos ver que elementos são esses. Vamos ver que elementos são esses. Em primeiro lugar, o primeiro critério que nós vamos levar em consideração é ratione materiae. Depois vamos pensar em ratione loci. E, em terceiro lugar, ratione personae. Então, em outras palavras, em razão da matéria, em razão dos lugares, e aqui, em razão da pessoa. Então, esses critérios são os critérios mais importantes. Ratione materiae, ratione loci e ratione personae. Aqui em ratione materiae, a gente vai discutir o assunto sobre o qual trata o conflito e ainda o valor atribuído ao conflito.
o valor atribuído ao conflito. Então, o assunto. Aqui a gente vai pensar o local onde se deu o fato, ou ainda o local onde está a coisa em disputa, e ainda o domicílio das partes. Pode ser um dos critérios a serem adotados. Muito bem. E aqui a gente teria, deixa eu colocar aqui. A gente teria, nessa perspectiva, a ideia do fórum por prerrogativa de função, fórum por prerrogativa de função, como ratione personae. Então, bora pensar nesses três critérios fundamentais. Ratione matéria, em razão da matéria, em razão dos lugares, em razão da pessoa. Vamos conversar sobre essas modalidades, esses critérios para fixação da competência. Critérios para fixação da competência. Pessoal, o que é que a gente quer dizer com competência fixada em razão da matéria? Ora, existem questões que são... Ok, tá certo, Carol. Então, existem questões que são da esfera federal e questões que são da esfera estadual. Logo, essa competência é em razão da matéria. Existem questões cíveis e questões criminais, existem questões eleitorais e questões militares, existem questões trabalhistas e questões de família. Percebe que aqui o critério é a matéria, o assunto, e aqui, como eu coloquei, o assunto sobre o qual trata o conflito. Percebe, pessoal? Compreendem o que eu estou dizendo? Sim. Então, essa é a questão, é a competência fixada em razão da matéria. Posso voltar lá para a tela, para mim, para conversar com vocês, ou deixo aqui mesmo? Tem alguém copiando ainda e tal, né? O que eu queria que vocês compreendessem e acompanhassem comigo é o seguinte, pessoal. É que, como a jurisdição é muito ampla, existem muitos assuntos, então é preciso que haja um critério de organização do Poder Judiciário. E o critério de organização do Poder Judiciário é justamente a definição das competências. Então, quando a gente tem, aqui em Recife, por exemplo, 23 varas cíveis, 18 varas criminais, das 23 varas cíveis, a gente tem 11 varas de família. Por que tem? Porque tem a demanda. Então, o Poder Judiciário, ele cria as varas, ele se organiza de acordo com a necessidade que a própria sociedade tem e que procura. Então, esse é o critério essencial pelo qual vai se definir a própria distribuição das varas. Agora, por exemplo, imagine um indivíduo que mora em Porto Alegre e vem ajuizar uma ação aqui em Recife. Ora, ele está discutindo um contrato de aluguel de um imóvel lá em Porto Alegre. Porque ele se mudou para Recife, agora ele quer ajuizar a ação em Recife. Não faz sentido que um juiz de Recife possa discutir questões contratuais de um imóvel que se encontra lá em Porto Alegre. Ou discutir um crime que aconteceu em Porto Alegre. Ou discutir um contrato de trabalho de um cara cuja empresa fica lá em Porto Alegre. Então, esses critérios são uma lógica organizacional do Poder Judiciário. Agora, essa lógica organizacional, ela não é mera decoração, né? Ela tem implicações práticas, ela tem uma importância prática muito grande.
E a gente tem que compreendê-las. Sabe por quê, Paola? Para não correr o risco de propor uma ação em juízo incompetente. Então, você tem que dominar a distribuição da competência para que não ocorra de você ser contratada para uma pessoa para propor uma ação e não saber qual é o juízo competente para propor a ação. É isso que a gente tem que evitar. Estão entendendo? Sim ou não? Sim, professor. Essa é a questão. Essa é a questão da competência, né? Então, vamos lá. Em razão da matéria, em razão do lugar, em razão da pessoa. Então, a gente está falando aqui ratione personae. Além disso, pessoal, além disso, desses 3 critérios fundamentais, a gente poderia falar do que a gente poderia chamar de critérios modificadores da competência. Critérios modificadores da competência. São critérios que devem ser levados em consideração. E aí a gente vai falar de distribuição, quinto, prevenção, sexto, conexão, sétimo, continência. Então, esses são os 7 critérios, que devem ser levados em consideração quando o tema é competência. Os critérios para fixação, os critérios modificadores da competência, distribuição, prevenção, conexão e continência. Eu acho que é interessante que a gente dê uma olhada nos 2 principais códigos, né, que regulam essa matéria, que são o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Né? Claro que a gente já teve uma visão disso quando a gente estudou aquela organização do Poder Judiciário. Ali a gente já teve uma visão, um vislumbre disso aqui. Deixa eu ver se a gente localiza. Vamos ver se... Ok. Pessoal, se tiver corrido alguma coisa assim, me falem para que a gente não se perca aí. Deixa eu ver aqui. Só para lembrar a vocês um estudo que a gente fez sobre a organização do Poder Judiciário. Aí lá eu fiz um quadro que eu quero que a gente volte a ele. Vamos lá. Vocês lembram desse quadro aqui, né? Vocês lembram desse quadro que vimos, que é o quadro da organização do Poder Judiciário. Aqui a gente já vê uma distribuição de competências em relação à matéria. Ó, competência estadual, federal, juízes do trabalho, juízes eleitorais e militares. Tudo isso aqui é uma distribuição em relação à matéria. Então, se o litígio diz respeito a um contrato de trabalho, então competência da esfera trabalhista. Se o litígio diz respeito à regularidade das eleições, competência da Justiça Eleitoral. Se é um crime militar próprio, ou seja, crime praticado por um militar dentro da esfera do quartel, da vida da caserna, então é a competência da Justiça Militar. Se a ação envolveu bem da União, se envolveu algum órgão federal, algum órgão da União, vai ser competência. Também se diz respeito a algum elemento que o Estado brasileiro se comprometeu a coibir a prática de crimes, como o caso de drogas,
o tráfico internacional de drogas, então vai ser competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Estadual, a gente já viu isso, ela é residual. Mas eu trouxe de volta esse quadro para vocês terem uma ideia e lembrem que, por exemplo, seguindo essa linha aqui, nos crimes comuns, o prefeito tem foro por prerrogativa de função. Ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Nos crimes comuns, o governador do estado ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essas coisas, elas são extremamente importantes. Elas são extremamente importantes. Então, vamos lá, vamos conversar, porque tem muita coisa interessante para a gente ver no que diz respeito à questão da competência. Deixa eu lembrar uma história a vocês aqui. Todos vocês se recordam, né, da grande importância da Operação Lava Jato. Sim ou não? Sim. Não é? Operação Lava Jato. Mas vocês já se perguntaram como foi que o juiz Sérgio Moro foi parar, né, ex-juiz agora e tal, mas foi parar no comando daquela operação? Alguém aqui já se deu conta, já imaginou como é que foi isso? Eu vou mostrar para vocês como tudo aquilo tem a ver com competência. É uma história de competências. É uma história que tem tudo a ver com competência. Bora ver aqui. Posso apagar esse quadro, pessoal? Pode. Beleza. Nem sei como apaga, mas apaga, acho que é aqui. Vou lá. Foi até rapidinho. Então, vejam só. Começou assim. Havia uma investigação de que uma empreiteira estava lavando dinheiro recebido de contratos da Petrobras. Então, beleza. Aí, o que é que aconteceu? Havia uma investigação, como o dinheiro vinha da Petrobras, e a Petrobras é uma empresa de economia mista, e tem dinheiro da União, quem foi designado para investigar, para fazer essa investigação? A Polícia Federal, tá certo? Então, a Polícia Federal estava atuando aqui nessa investigação. Então, ela é chamada de Operação Lava Jato exatamente porque ela tem a ver com a lavagem de dinheiro e também, coincidentemente, o doleiro que fazia a lavagem de dinheiro tinha um escritório que ficava na parte superior de um posto de gasolina. Então, é a Polícia Federal. O que a Polícia Federal fez? A Polícia Federal teve que requisitar autorização para fazer uma busca e apreensão. Ora, então, o que é que a Polícia Federal precisava? De um mandado de busca e apreensão. Ora, a Polícia Federal, ela chega para pedir um mandado de busca e apreensão, ela precisa de uma... Então, ela vai fazer isso, e aí ela protocola o pedido. Ela protocola o pedido, o qual é... Agora, essa é uma palavra importante para a gente. Vou até colocar em maiúsculo. O qual é distribuído. O protocolo o pedido é distribuído. Vamos ver aqui. Pessoal, como é que funciona a competência por distribuição? Competência por distribuição. Imagine que a comarca do Recife tem 12 varas de família. Tem 12 varas de família.
A informação que chegou, eu não sei se é verdade, mas, Thaís, você está se separando, Thaís? Tem um problema aí? Você está se separando? Como é que é? Está acontecendo alguma coisa assim? Não, professor, nem casei ainda. Sim, mas eu soube. As conversas eu soube que vocês disseram que não dá mais certo. Quando não dá mais certo, tudo bem. Aí vocês vão entrar com ação de divórcio. É o que eu soube aqui. Thaís vai entrar com uma ação de divórcio. E aí o que é que Aí, mas vai lá. então, mas o que é que aconteceu? Ação de divórcio. E aí é um divórcio consensual, né? Consensual, eles não dá mais, fazer o quê? Vão fazer o divórcio consensual. E aí Thaís vai entrar com uma petição de divórcio, contratar um advogado para fazer uma petição de divórcio. Mas para qual das 12 varas de família vai? Ninguém sabe, é por distribuição, é aleatório, é por sorte. Estão compreendendo? Nesse primeiro momento, como existem várias varas competentes em relação à matéria, em relação ao lugar, então todas as varas são competentes em relação à pessoa, tem 12 varas que podem divorciar a Thaís. Pode ser para qualquer uma. Compreenderam ou não? Lá em Curitiba, havia 17 varas federais. Foi bater na 13ª vara, cujo juiz era Sérgio Moro. Compreendem? Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que esse pedido de um mandado de busca e apreensão foi distribuído. E quando foi distribuído, quando ele foi distribuído, ele caiu na 13ª vara federal. Na Seria 10ª... tipo sorteio, professor? Como é? Seria tipo um sorteio entre as varas? Exatamente, uma espécie de sorteio. É aleatório. Você não tem um critério claro, não. É uma espécie de sorteio, é randômico, é o próprio sistema que distribui, evitando que fique uma vara superlotada, outra vara vazia, entendeu? Então, à medida que vai, o funcionário registra no computador, o computador já define para quem vai. Beleza, pessoal? Então, caiu para a 13ª Vara Federal de Curitiba e quem era o juiz? O juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro. Ele era o juiz da 13ª Vara. Beleza. E aí ele deferiu o mandado de busca e apreensão e tal. Aí, busca e apreensão. E aí o pessoal foi lá na busca e apreensão e aí agora essa mesma equipe ela precisou de um mandado de prisão preventiva. Aquele cara que era o doleiro lá, eles tinham um critério, eles precisavam de um mandado de busca de prisão preventiva, porque encontraram o cara, encontraram muita coisa e ainda tinha muita coisa na mão dele, e aí que precisavam de um mandado de prisão preventiva para prender o cara. E agora, quem é que vai despachar? Será que vai ser por distribuição de novo? A resposta é não. Agora, a gente tem um juiz que já examinou aquela matéria. Agora, o critério para distribuição vai ser a prevenção. Prevenção, significando dizer que alguém já antes viu, analisou, não é? Os fatos. Ora, então esse cara que previu então ele é o juiz, ele é chamado agora de juiz prevento. Por que ele é chamado de juiz prevento? Porque ele viu a matéria, ele não já teve que examinar todas as acusações aqui, sim ou não? Na hora que ele foi expedir o mandado de busca e apreensão, ele não já teve que examinar, ver se havia indícios do crime, sim ou não? Sim.
Ele já teve que fazer. Então, faz sentido, toda vez que eu vou precisar de alguma coisa, eu vou ter que fazer distribuição de novo, aí vai ficar um mandado de busca e apreensão aqui, um mandado de prisão ali, uma condução coercitiva aqui. Não! Esse juiz que pela primeira vez, então, quando o Sérgio Moro apareceu aqui, pessoal, quando o Sérgio Moro apareceu aqui, ele se tornou o juiz prevento. Ele se tornou, ele se tornou o juiz prevento. Eita, pau. E agora não volta mais não, né? Faço isso não. Aperta em voltar. Ctrl Z. Setinha. Volta tudo, mas não volta o que eu quero. Mas tá tudo certo. Tudo bem. Bora pra minha cara. Mas então, vocês compreenderam o que é que aconteceu lá? Compreenderam o que é que aconteceu? Inicialmente foi por distribuição, mas depois ele foi juiz prevento. Agora, preste atenção aqui. Aí tinha uma empreiteira que estava lavando dinheiro com o doleiro e o dinheiro vinha da Petrobras. E aí começou a se olhar para a Petrobras. Para onde a Petrobras estava mandando esse dinheiro? Para quantas empreiteiras esse dinheiro estava indo? E todos os casos, e todos os envolvidos tinham que vir necessariamente para Sérgio Moro, porque ele era o juiz prevento. Então, ele se tornou... aquele processo ganhou um volume e uma repercussão enorme, né? Porque as pessoas envolvidas eram extremamente poderosas e tal. Foi assim que surgiu, por causa da competência, aquela questão toda. Lembram disso? Compreenderam isso agora? Por que, por exemplo, ele foi competente lá em Curitiba para julgar uma questão de Lula, cujo prédio estava em São Paulo? É porque esse prédio teria sido comprado pela empreiteira OAS com o dinheiro que recebeu da Petrobras. Então, no final das contas, era o petroleoduto, né? Era o dinheiro saindo da Petrobras que ele estava investigando lá atrás. Isso gerou uma competência e ele se tornou um juiz com tentáculos em todo o país, porque havia um volume enorme de operações feitas pela Petrobras com essas empreiteiras. Todos vocês lembram a história, muita gente presa, não é? Todos vocês lembram com detalhes esses fatos. Então, pelo fato da investigação comprometia a Petrobras, não importa em qual estado estivesse, o juiz prevento, ele tomaria conta, independente de qual estado fosse. Excelente pergunta, excelente pergunta. Não é independente de qualquer... Veja só, dinheiro da Petrobras saindo, qualquer juiz, dinheiro da Petrobras tinha que ser juiz federal, para começar. Se é dinheiro da Petrobras, tinha que ser juiz federal. Se fosse dinheiro da Caixa Econômica Federal, eu teria que ser um juiz federal, entendeu? Porque é um bem onde a União tem dinheiro. Se a União tem patrimônio ali, quem vai apurar isso é a Justiça Federal. Tranquilo até aí? Mas por que Sérgio Moro? Não significa que moveu o dinheiro da Petrobras para Curitiba, não. Significa que ele começou a atuar num processo que estuda, que analisava o desvio de dinheiro da Petrobras para empreiteiras. E aí ele como tudo era um desdobramento do mesmo processo, porque havia 1000 conexões internas, então ele foi envolvendo e expandindo para o Brasil inteiro. Chegou no Rio de Janeiro, até criaram lá no Rio de Janeiro uma secção lá no Rio de Janeiro da Lava Jato lá, e o juiz Bredas foi o juiz lá no Rio de Janeiro, porque era tão complexo e tão grande que tiveram que dividir. E até contra gosto lá de Moro, que queria manter tudo aquilo sob o controle da equipe dele. Equipe que ele levou inteira para o Ministério da Justiça depois. Lá de Curitiba, o pessoal da Polícia Federal, todos os procuradores, todo mundo foi levado por ele para lá, para o Ministério da Justiça. Agora, deixa eu falar para vocês de uma jogada que eu acho arretada. Bora ver aqui, bora ver. Vamos, a gente pode fazer umas fofocas aqui, pode ou não?
Fofoquinhas, assim, né? Vá, fofoca. À vontade. Vejam só, vejam o que aconteceu. Vejam o que aconteceu. Quem estava investigando o ex-presidente Lula era Sérgio Moro, porque Lula era ex-presidente, fórum por prerrogativa é prerrogativa de função. Se você não tem mais a função, você não tem mais o fórum, entendeu? Por isso Lula estava sendo processado por um juiz de primeira instância. O presidente da República, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Só que Lula não era mais presidente da República, ele era ex-presidente da República, era um cidadão comum. Então ele foi julgado por um juiz de primeira instância, que era Sérgio Moro, ok? E havia indícios de que Sérgio Moro iria condenar Lula. Havia indícios de que Sérgio Moro iria condenar Lula. E quem era presidente da República na época? Dilma Rousseff. E o que é que Dilma faz? Nomeia Lula ministro da Casa Civil. Ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil tem uma responsabilidade de articulação política. Por que Dilma quer nomear Lula ministro da Casa Civil? Ela teve o primeiro mandato, 2 anos do segundo mandato. Lula nunca foi ministro de nada. Por que àquela altura Dilma decide nomear Lula ministro da Casa Civil? Por uma questão de competência. Se Lula fosse ministro da Casa Civil, ele sairia da competência da primeira instância e iria para a competência do Supremo Tribunal Federal. Entende? Ou seja, tirava o processo da mão de Moro e jogava lá para cima. E aí, ninguém sabe. Quando Lula seria julgado no STF, sem dúvida nenhuma, daria tempo dele concorrer à eleição. Porque aquilo ali aconteceu por volta de 2016. E aí, o que é que Moro fez? Percebe que tem tudo a ver com a nossa matéria, competência. O Moro fez o seguinte, o Moro vazou um áudio em que Dilma conversa com Lula e diz que vai mandar para ele a nomeação, porque se houvesse um mandado de prisão, Lula apresentaria a nomeação como ministro de Estado, e aí não haveria competência de Moro para determinar a prisão. Moro vazou, isso foi bater no STF, o STF impediu a posse de Lula. E porque o STF impediu a posse de Lula, Lula foi preso. E porque ele foi preso, foi julgado em segunda instância, porque ele foi julgado em segunda instância lá em Porto Alegre, acabou sendo condenado na segunda instância e se tornou inelegível. Se tornando inelegível, ele que era o candidato que tinha a maior intenção de votos, Bolsonaro foi eleito. Tudo tem a ver com competência. Dilma sabia disso, e porque Dilma sabia disso, não quis nomear ele. Como Moro também sabia que se ele fosse nomeado ministro, ele sairia da competência de Moro e iria para a competência do STF, ele vazou o áudio para impedir que isso acontecesse. Vazou o áudio, tem 2 detalhes desse áudio. Fofoca aqui é boa. Tem 2 detalhes desse áudio. Primeiro detalhe, ele foi gravado fora do prazo dado por Moro para que a escuta telefônica fosse feita. Em segundo lugar, ele envolvia pessoa com fórum por prerrogativa de função, a presidente da República. Ou seja, quando o Moro tomou ciência de que a presidente estava envolvida, ele deveria mandar tudo aquilo para o STF, porque só o STF poderia julgar e processar a presidente da República. Ou seja, a despeito de tudo isso, nós vimos a história do Brasil ser escrita. E aí, pessoal, vocês compreenderam como é que entrou distribuição, prevenção, fórum por prerrogativa de função, distribuição em função da matéria, tudo nessa história recente do Brasil? E aí? Entendi. É lasca, né? Então, a gente estava vendo essa história aqui, ó. A gente estava vendo aqui e tal, por distribuição, né? E a gente estava vendo
Ah, voltou. Aí foi para. É porque apagou, né? Ah, voltou? Voltou. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Mandado de prisão, e aí rolou isso aqui, né? Rolou que Dilma quis nomear, não quis nomear, não, nomeou. Ele não tomou posse, mas foi nomeado. Dilma nomeou Lula ministro da Casa Civil. Para quê? Para mudar a competência para o STF. Porque aqui eu tenho fórum por prerrogativa de função. Ou seja, ministro de Estado é julgado pelo STF. Aí o que faz? É a jogada? Moro vaza o áudio para impedir a mudança de competência. Essa aqui, cara, olha aqui. Aqui você tem distribuição, prevenção, fórum por prerrogativa de função, e aqui eu deixei de falar, mas aqui era competência em razão da matéria. Sim ou não? Eu não tinha explicado a vocês que a gente já sabia que a competência era federal, porque envolveu o dinheiro da Petrobras, então a competência em razão da matéria levava à Justiça Federal. Aí a Justiça chegou na Justiça Federal, foi distribuído. Quando distribuiu, caiu na 13ª vara, Moro se tornou o juiz prevento. Como ele era prevento, todos os casos relativos estariam sob a jurisdição dele. Sacaram, pessoal? Conseguimos recuperar essa história. Tranquilo. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Vamos dar uma olhada no que diz os dois principais códigos sobre esses conceitos, né? Sobre esses conceitos. Eu até poderia falar, né? Deveria até falar, deixa eu fazer, só para que o nosso quadro fique mais bonito ainda. Mais bonito ainda. Para ele ficar mais bonito ainda, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer aqui, ó. Houve um grande volume de fatos e réus por causa da conexão entre os crimes. Conexão entre os crimes. Então, mais um critério aqui que é conexão. O que seria conexão? Dinheiro vindo da Petrobras para empreiteiras. Ora, se o movimento é esse, se o dinheiro sai da Petrobras durante a administração de fulano de tal, o dinheiro está saindo, então, toda vez que ele deu dinheiro para a empreiteira A, ele cometeu um crime. Para a empreiteira B, ele cometeu outro crime. Mas esses crimes são conexos. Conexos por quê? Porque eles estão envolvidos com a mesma trama, com a mesma origem, com o mesmo fato, estão no mesmo contexto histórico. Compreendem? Então, a gente pode dizer que ali houve conexão entre os crimes. Muito bem, meus amigos. Vamos caminhar, vamos olhar agora o código. Deixa eu ver aqui. PDF, não, vou lá aqui. Ok. Vamos começar conversando sobre o que o Código de Processo Civil, diz acerca do Instituto da Competência. O que é que o Código de Processo Civil diz? Bora lá. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz
nos limites de sua competência, ressalvado as partes do direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. O juízo arbitral, a gente falou sobre isso na aula passada, né? Nos contratos cíveis, é possível cláusula arbitral. A cláusula arbitral afasta o poder de jurisdição estatal e eles definem uma câmara arbitral para solucionar as contendas. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Muito bem. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas nesse Código ou em legislação especial pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições dos Estados. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional ou na qualidade de parte do terceiro interveniente, exceto as ações de recuperação judicial sujeitas à jurisdição eleitoral. Os autos serão, aqui a questão, vê, o juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo, ou seja, estava lá na Justiça Federal porque tinha um ente federal. Agora, o ente federal demonstrou que ele não está envolvido com o fato. E se ele não está envolvido, não tem mais a justificativa do fórum ser a Justiça Federal, então vai para a Justiça Estadual. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. E aqui vai estabelecer, pessoal, como é que o critério, se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o fórum da situação dos bens imóveis, onde estão os bens imóveis, né? Havendo bens imóveis com fóruns diferentes, qualquer deles, não havendo bens imóveis, o fórum do local, qualquer dos bens. Então, a gente está vendo aqui os critérios de lugar da coisa, né? Aí vai falar de modificação da competência. A competência relativa pode modificar-se-á pela conexão ou pela continência, observando o disposto nessa seção. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, a causa de pedir. Por que está pedindo? Qual é a causa de pedir? É a morte de fulano de tal. A morte de fulano de tal é a causa de pedir. E o pedido? O pedido é o meu pedido de indenização, ou o meu pedido de herança, é o meu pedido de pagamento. Então essas várias ações serão consideradas conexas, porque há entre elas em comum ou a causa de pedir ou pedido, né? Quando for o pedido ou a causa de pedir. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Beleza, pá. Aqui da continência. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, ou seja, as partes, o autor e o réu são as mesmas pessoas, e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então tem uma série de herdeiros querendo participar. Então, as partes são as mesmas dos herdeiros, a outra parte é o erário deixado, né? O erário deixado, então, assim ficaríamos nessa esfera a continência e a conexão. Queria mostrar a vocês o que é que diz o Código de Processo Penal quando o assunto é competência. Bora lá. Vamos ver aqui. Competência, artigo 69. Olha como o Código Penal é mais organizadinho. Depois vão dizer que eu tenho essa queda para o direito penal. Mas esse não é tudo mais organizadinho
no direito penal. Vejam só. Vejam como o Código Penal parece muito mais simpático. Então, vamos lá. A competência determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção, a prerrogativa de função. Mas coisa linda esse inciso 69, nos deu tudo que a gente precisa. E por que eu tinha falado a vocês dos 7 critérios, né? Aqui, ratione loci, aqui ratione loci, aqui ratione loci, né? O lugar da infração ou o domicílio do réu, tudo isso tem a ver com razão do lugar. A natureza da infração, em razão da matéria, ratione matéria, não é? Aqui, distribuição, conexão e continência, prevenção, prerrogativa de função, ratione personae. Então, está tudo aqui, que coisa linda, não é? Que coisa linda esse artigo. Vou até copiá-lo e colá-lo lá para a gente ver isso aqui, estudar isso aqui com um cuidado maior. Posso apagar isso aqui, essa história? Isso aqui é tudo fofoca. Pode apagar. É tudo fofoca, esse povo gosta de uma fofoca. Então, bora ver aqui. Bora ver aqui, olha que coisa interessante. O artigo 69. Então, isso aqui é porque quando eu faço isso, muda tudo. Vixe, Maria. Deu confusão agora. Vamos aqui, pá, aqui. Bora. Aqui, e eu colo. E aqui, seleciona tudo. E eu vou para o preto. Beleza. Pessoal, então deixa eu escrever aqui. Então, aqui o que eu tenho aqui é ratione loci. O que eu tenho aqui é ratione loci. O que eu tenho aqui, ratione matéria. E aqui, ratione personae. Ratione personae. Essas aqui, como a gente já tinha visto, são causas de modificação da competência, né? Que vão definir a competência, modificar a competência. Então, gente, bora ver cada uma dessas questões? Bora ver? Bora estudar à luz do Código Penal, do Código de Processo Penal, cada uma desses elementos. Bem, vamos fazer um intervalinho, bora fazer um intervalinho de 15 minutos e voltamos já para continuar aqui discutindo, analisando à luz do Código Penal cada um daqueles elementos, ok? Ok, 15 minutos de intervalo e a gente volta já. tá bem.